eu vou começar fazendo 3 perguntinhas aqui para vocês, né? Com a interatividade, a gente fala homem-máquina hoje, falando de inteligência artificial e tudo mais, como fica a responsabilidade jurídica perante os incidentes digitais? Ah, mas o que isso tem a ver com educação digital? A gente vai chegar lá. Tudo, porque quando a gente estabelece, quando nós temos bem definido as responsabilidades, é óbvio que todos nós temos que saber nossos direitos e deveres, né? Então, isso engloba também educação digital. Como lidar com a questão probatória? Quais os cuidados que eu preciso tomar? E aí depois eu já faço também o gancho com a questão, com as competências e habilidades, que a gente vai chegar lá, vou jogar essa questão aí no finalzinho, mas do próprio advogado. Como eu sei, como lidar? Não sei se todos sabem, mas hoje existe aplicativo que ele simula uma conversa de WhatsApp. Então, se eu chegar aqui, tirar uma foto do Rafael, em menos de 1 minuto, a gente consegue simular uma conversa de WhatsApp. E aí eu vou utilizar esse print numa ação judicial. Como fica essa questão probatória numa ação, né? Então, vejam que são pitacos, são questões que a gente no dia a dia surgem na prática da advocacia. Quais competências, então, e habilidades são necessárias para viver na sociedade digital? E aqui eu não estou entrando especificamente do advogado, estou falando de todos nós enquanto pessoas. Eu já advoguei muito no contencioso, já tive diversos casos relacionados, pessoa física, normalmente era nudes, não só de adultos, mas de jovenzinhas também, né? E no corporativo, e hoje eu atuo muito mais no corporativo do que no contencioso, o que nós temos trabalhado, e há muito tempo, segurança da informação. Né? E aí nos remete à proteção de dados pessoais, porque sempre existiu. Quem trabalha com segurança da informação sabe que dados pessoais sempre foi considerado, para quem é dessa área, como uma informação confidencial. Então, esse guarda-chuva para nós é muito claro. Mas essas competências são necessárias, por quê? Um colega outro dia estava comentando que uma pessoa da empresa entregou os dados de clientes para uma outra empresa. Mas essa pessoa, quando entregou, ela não achou que estava fazendo alguma coisa errada. Mas vejam, é uma informação, e essa informação na sociedade digital vale dinheiro, independente do suporte que ela esteja. Então, quando a gente fala em educação digital, nós temos alguns vieses, né? Alguns conceitos aqui para trabalhar. Porque ela ela não se aplica apenas às crianças e adolescentes, ela se aplica ao adulto, a todo ser humano. Ela pode ser entendida no lado de utilizar as tecnologias de forma responsável, de forma legal, né? Que não se cometa, os jovens não cometam ato infracional e nós adultos não cometamos também nenhum crime ou ato ilícito, seja na verdade civil ou penal. Mas e como trabalhar tudo isso? E aí eu trouxe algumas notícias, gente. Alô, agora foi. Bom, melhor. Eu trouxe algumas notícias para a gente passar o que falamos sobre a sociedade atual, o que acontece. E não são notícias, desde o começo do ano. Vamos pegar só 2019, que a gente está falando algumas ocorrências, né? Então, seguradoras de Nova York podem usar redes sociais para avaliar clientes. Essa é uma discussão que vem há muito tempo. A gente tem agora a LGPD, que também versa sobre isso aqui, então, no Brasil. Conexão Wi-Fi é caminho para a loja conhecer cliente e direcionar vendas. Então, uma outra questão que foi muito discutida, que houve autorização, não houve, o que é feito com esses dados, que tipo de análise é feita em relação a esses dados. Cisco identifica 74 grupos de cybercriminosos no Facebook, né? Então, vejo, desde comercialização de drogas, entre outras questões. Escolas querem formar advogados para o futuro, obviamente, e esse é um ponto que a gente vai entrar. Facebook coletou lista de contatos de 1,5 milhão de usuários, né? Então, vejam, só notícias que nós nos deparamos esse ano. Estados Unidos querem usar reconhecimento facial em 97% dos passageiros de avião. A gente sabe que aqui no Brasil também já tem uma das empresas aéreas que implementou em um dos aeroportos, né? Aplicativo de passagem
do tempo que virou febre, então preocupa pelo uso de dados, que é aquele de envelhecimento. Acho que foi uma das últimas ocorrências, né, que ficou na boca, que todo mundo falou sobre isso. Mas não é de hoje. Temos também a questão de fake news, avaliações falsas de produtos. O que seria avaliações falsas de produtos? Fake news, acho que todo mundo já sabe, já foi falado sobre isso aí há um bom tempo, mas avaliação falsa. Eu tive diversos clientes, vocês conhecem os sites de reclamação, né? Então, eu não estou questionando, não estou falando a funcionalidade do site, a missão dele, o benefício que ele pode trazer ou não. Mas eu recebi diversos casos, por exemplo, em que haviam reclamações falsas. Então, mesmo em situações de concorrência desleal, onde o concorrente fazia um cadastro, familiares do concorrente faziam cadastro e inseriam informações mentirosas. Um dos meus clientes teve isso virou, na verdade, um negócio, tá? Um dos meus clientes, ele recebeu uma ligação, a pessoa disse para ele o seguinte: olha, eu acabei de inserir uma reclamação no site tal, e quero X para tirar essa reclamação. Ele não tinha nem sequer uma relação de consumo com ele. Aí a questão é, mas juridicamente tem saída para isso? Tem. A gente vai entrar com um processo, a gente já teve diversos processos, em casos até que o consumidor teve que indenizar o proprietário da empresa e tudo mais, do comércio, mas esse caso específico é uma questão de mostrar que não existiu relação de consumo, o que estava lá era mentira. Agora, o ponto, o tempo que leva. Às vezes, um dia, uma reclamação, quantos clientes essa empresa pode perder? Então, vejam, são diversos, o nosso tempo é curto, mas eu estou tentando citar alguns exemplos de situações variadas, né, que a gente lida em relação à internet. Saindo um pouquinho da linha hoje de todos os assuntos aí voltados à proteção de dados pessoais, porque nós temos um arcabouço de situações que envolvem direito digital, uso de tecnologia. E o mais frequente, o que tem acontecido demais, e aí eu falo que não é nem sequer uma questão de leis, mas é uma questão de valores e uma questão de educação, uma questão comportamental, digamos assim. Porque é o comportamento do ser humano, por exemplo, nas redes sociais, grupos de WhatsApp e tudo mais. E aí, até mesmo remetendo ao assunto da LGPD, eu sempre falo com as nossas empresas, com o pessoal que a gente trabalha, o seguinte: sempre faz parte, o projeto de implementação da LGPD, ele não é completo se ele não prevê a capacitação e sensibilização dos seus profissionais. Por quê? Você pode ter toda a governança no sentido de ter toda a documentação, você pode ter adequado sua infraestrutura. Eu tenho uma decisão automatizada, se o titular reclamar, eu já tenho isso programado que eu vou fazer, está tudo bonitinho. Tenho políticas, tenho normas e tenho procedimentos. Tenho os 3. Se um funcionário teu pega e coloca no WhatsApp uma informação, por mais banal que pareça. Vou dar um exemplo para vocês. Uma sala de aula, uma professora de ensino fundamental, que ela joga no grupo dizendo: fulano de tal está com uma dor de barriga hoje. O que ela fez? A princípio, para ela pode não achar que isso está errado. Mas se nós pensarmos ao pé da lei agora, se nós pensarmos, né, estritamente na lei, esse tipo de informação não pode sair. Ela já não podia, mas ela não pode sair efetivamente numa conversa de WhatsApp, né? Então, a educação digital, ela envolve todas as idades, ela envolve todos os assuntos, e eu costumo dizer, a gente coloca educação digital, porque a gente vive na sociedade digital, mas é uma questão realmente de comportamento e saber nossos direitos e deveres, tá? Então, qual a importância de conhecer os direitos e deveres? Com que idade nós devemos conhecer isso? Eu sou a favor de começar bem cedo. Por que não no próprio ensino fundamental, no ensino médio? Existem formas de ensinar isso. Meu filho está no 4º ano. Não sei, 2º ou 3º, ele já tinha aula de empreendedorismo. Eles inserem, eles estão cada vez mais, digamos, precoces, né? Eu
particularmente enquanto pedagoga, sou pedagoga, advogada, fiz mestrado em sistemas eletrônicos, eu acho que criança tem que brincar, ele tem que aprender, tem que desenvolver as competências necessárias, mas a gente também não pode ter uma enxurrada de informação em excesso, que é o que acontece hoje, né? Mas, enfim, se eles aprendem tudo isso, por que não ensinar também um pouquinho, né? Não só o lado de respeito que eles precisam aprender, mas direitos e deveres, né? Existe lei. E aí eu tenho o meu filho, a gente entra na questão do celular, né? Eu costumo contar, isso vai ficar na internet aberto, quando ele crescer ele vai assistir, que eu estou contando isso, né? Eu sou contra dar celular para criança, 8, 9, 10 anos, eu acho que tem que segurar ao máximo, mas que seja 11, 12 anos. Mas meu filho ganhou um celular, não foi da mamãe, né? Aí a mamãe, o lado advogada falou, filho, não pode. O lado pedagoga falou, eu não posso, ele acabou de ganhar, como é que eu vou arrancar esse celular da mão dele? Aí o que a mamãe fez? A mamãe fez um contratinho, a mamãe advogada fez um contratinho com ele, né? Eu coloquei um papelzinho lá no computador, coloquei as regrinhas, falei, filho, a mamãe vai deixar você ficar com o celular que você ganhou, mas essas aqui são as regras, né? E uma das regras é que ele não pode usar fora de casa. Então, por enquanto, é em casa. Ele até leva na avó, porque ou ele sai de casa com a avó, ou ele vai conosco, né? Então, ele não usa o celular sozinho. Até quando a gente vai conseguir segurar isso? Uma outra questão, por exemplo, eu sou a tia mais chata que tem no prédio. Porque os amiguinhos vão em casa e qual a primeira coisa que eles perguntam? Qual é a senha do Wi-Fi, tia? E eu sou a tia sem memória do prédio. Porque faz muito tempo que eu não lembro a minha senha de Wi-Fi, sabe? Para todo mundo eu esqueci. Mas por quê? Eu acho que os meus colegas aqui, quem está na área, sabe muito bem o porquê. Qualquer incidente, qualquer publicação que uma criança faça da minha casa, isso vai me dar uma dor de cabeça, né? Então, vejo, eu não entrei nem... A gente está falando de coisas muito simples na sociedade e que não temos hoje, não estamos preparados. Eu tenho algumas informações porque trabalhamos com isso. Mas aquele que não se depara com situações como essa, como ele vai saber se ninguém ensinar, se ninguém orientar, se ninguém se mencionar para ele a existência dessas situações, né? Então, essa garotada tem muita competência, sim, tem habilidade, na verdade, eles têm condições, o que eu queria colocar é isso, eles têm condições de aprender o que é certo, o que é errado, e, na verdade, quando a gente fala em desenvolver competências e habilidades, não é necessariamente dizer isso pode, isso não pode. É desenvolver nele realmente, que ele consiga, ao se deparar num momento de risco, que ele saiba a decisão a ser tomada. Que ele saiba tomar a decisão correta. Acho que esse seria o resultado esperado, tá? Então, a educação, na minha opinião, pode sim mudar o cenário de incidentes, principalmente também de processos judiciais, porque hoje tem muito processo, remoção de conteúdo, identificação de autoria. O pessoal cria perfil falso achando que ninguém vai descobrir o que é. Vejo, volto a dizer, para nós que trabalhamos com incidentes corporativos, isso são coisas aparentemente simples, né? Mas que acontecem em enxurrada. Então, quando eu falo em educação digital, é o comecinho, é lá atrás, né? E aí eu finalizo aqui a minha fala justamente com a pergunta. Então, diante de todos esses cenários, desde o mais simples, que é um perfil falso na internet, numa rede social, é um grupo de WhatsApp, vazamento de informação num grupo de WhatsApp, ou discussão no grupo de WhatsApp, temos casos de pedofilia. E aí começamos a voltar, então, trazendo ao compliance digital, Marco Civil da Internet, LGPD, o lado de segurança da informação, boas práticas mundiais. O advogado, e vou contar mais um casinho, e já vou terminar, porque daqui a pouco vão puxar a minha orelha aqui. Mas, estou no tempo? Está no tempo. Quando eu comecei lá atrás, eu assessorei muito o escritório da advocacia. Sabe como? Eu nunca fiz vara de família, gente. Mas separação,
sempre dá briga, não é? A maioria da separação dificilmente, né, sempre dá briga. Eu assessorei muito caso trabalhista e vara de família no sentido de provas. Então, naquela época era e-mail, não tinha Facebook ainda, né? Então o pessoal criava e-mail falso. Sabe, uma situação tipo assim, estou sofrendo ameaça, colocava foto do filho, fazia a montagem do filho e depois descobria que era o próprio cônjuge que tinha feito. Caso de casal, de amigos. Então, foram vários casos nesse sentido. Então, mesmo a minha área sendo digital, vejam só, por que eu quis dizer que eu assessorava outros escritórios, eu ajudava? Porque tudo vai remeter hoje ao uso de tecnologia. Se não for tudo neste momento, falta muito pouco para ser tudo. Quando a gente fala em compliance no sentido de anticorrupção, normalmente as provas, as evidências são da onde? Onde elas estão? Na tecnologia. É o uso de um celular, né? E a gente acha que todo mundo, talvez por trabalhar, a gente acha que é o senso comum, todo mundo sabe, mas aquele que não lida diariamente fica um pouco complicado. Que, por exemplo, você imprime um papel, isso aqui também é uma coisa muito básica. E eu, de um tempo depois, eu achava, não, mas isso todo mundo já sabe, mas a gente vê que não é bem assim. Que quando você imprime um documento, você imprime um e-mail que você recebeu, esse e-mail, essa impressão é o quê, gente? É uma prova? Ela é uma prova. Mas ela não deixa de ser o quê? Uma cópia. Quando eu falo em meios digitais, eu preciso fazer o quê? Eu preciso preservar o original. E o original, ele é o arquivo digital. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Não só impressão. A foto. Como se fazia a prova da foto analógica? Estou entregando a minha idade. Como fazia a prova da foto analógica? Levava o negativo no cartório e o tabelião ia dizer que aquela foto era igual ao negativo. Hoje adianta você levar a máquina digital para o tabelião? O que ele vai fazer? Ele vai olhar a foto, ele vai saber, pode até abrir o arquivo ali. Mas ele não tem a competência técnica para dizer se esse arquivo sofreu alteração ou não. Né? E aí a gente entra na segurança da informação, que tem aquelas questões da integridade, da confidencialidade, autenticidade e tudo mais. Né? Então, o advogado hoje precisa sim, eu vou abrir para os meus colegas agora, mas precisa se apoderar do conhecimento da tecnologia. Minha formação foi pedagogia, depois eu fiz direito e fiz mestrado eletrônico. Por quê? Naquela época não tinha curso nenhum voltado à tecnologia, de direito relacionado à tecnologia. Então, a gente tinha que buscar os meios, né? Tinha conhecimento jurídico e fui fazer curso relacionado à tecnologia. Mas a gente precisa ter esse conhecimento. Não que eu seja expert. Eu chamo os peritos. Nos processos, obviamente, que eu vou chamar o profissional que é competente para aquilo. Mas se eu não me apodero desse conhecimento, eu não sei nem sequer elaborar quesitos. Eu não vou saber rebater os quesitos que a outra parte também apresentar. Então, eu preciso, sim, ter o conhecimento mínimo, ainda que eu chame outros profissionais para me dar todo o suporte. Tá?